Olá, meu nome é Pedro Henrique Junqueira Martins, eu sou gestor de políticas públicas, com mais de 10 anos de experiência em gestão da inovação e design thinking, né, e inovação no setor público e inovação em políticas públicas. Fiz o meu mestrado na Universidade de São Paulo, em mudança social e participação política, e sou formado em direção e gestão pública pela Universidade de Vigo, na Espanha, além de ser formado em gestão de políticas públicas pela Universidade de São Paulo também. Eu comecei a trabalhar com design thinking e com inovação quando, ainda na minha primeira graduação aqui na USP, eu fui selecionado para ser o assistente de ensino de um professor que estava vindo de Stanford para justamente ensinar sobre design thinking para os professores da Universidade de São Paulo. O professor convidado, no caso, se chamava Reinhold Steinbeck, que é uma personalidade bastante reconhecida e renomada na questão de inovação, principalmente na área social. E tive a oportunidade de trabalhar com ele como seu assistente de ensino, tanto produzindo cursos e ajudando ele a adaptar a metodologia para a realidade brasileira, quanto sendo seu intérprete, falando e traduzindo muitas das palestras que ele mesmo ministrava e tendo a oportunidade, inclusive, de ministrar algumas por mim mesmo. Trabalhei com ele por 2 anos, foram 2 anos muito ricos, uma vivência incrível, onde a gente conseguiu trabalhar questões de inovação não só na parte de educação, mas em serviços sociais, tecnologia, e a gente conseguia fazer uma série de oficinas, não só no âmbito da USP, mas na sociedade civil também. E depois desses 2 anos, como eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio também oferecido pela USP para a Espanha, foi lá que eu cursei a Universidade de Vigo, né? Fiz a minha formação em direção e gestão pública e acabei trabalhando na Espanha depois de me formar, né? Me formei na Espanha e aí consegui um convite de um professor que foi o meu orientador de TCC lá, que ficou encantado com a metodologia e as suas possíveis aplicações para a gestão pública e me convidou para tentar fazer disso uma consultoria dentro do contexto espanhol. Então, durante 2 anos eu estive lá trabalhando com ele, desenvolvi uma série de cursos e formações dentro da Universidade de Vigo e também algumas consultorias, alguns trabalhos com a prefeitura de uma cidade vizinha chamada Poio. E nesse processo eu acabei tendo uma visão um pouco mais profissionalizada de como o design thinking pode impactar a vida e a capacidade de geração de soluções para políticas públicas. Voltei ao Brasil e aqui continuei trabalhando nessa área de inovação e gestão pública. Tive algumas experiências muito ricas, acho que a mais recente também foi uma das mais interessantes, foi trabalhar como especialista de políticas públicas na Prefeitura de São Paulo. Trabalhei, inclusive, com a Coordenadoria de Governo Aberto e também tive a oportunidade, dentro desse contexto, de trabalhar com o Governo Aberto e com Design Thinking, de perceber as sinergias que esse modelo de trabalho tem com essa demanda que é a questão de governo aberto e a questão de transparência, a questão de participação cidadã. E cheguei a, inclusive, compor alguns cursos que foram ministrados dentro da EMASP, em parceria com a coordenadora de governo aberto da época, que era a Patrícia Marques. Nós criamos e ministramos 2 cursos dentro da EMASP, enquanto eu estava nessa função de especialista, e ela de coordenadora de governo aberto, que eu acho que hoje ela já não está mais, mas foi um prazer naquela época. E essa experiência culminou também com a minha participação como palestrante dentro de um evento que foi o congresso do Open Government Partnership em 2022 no Rio de Janeiro, onde eu ministrei uma palestra sobre como o design thinking pode enriquecer os processos de participação cidadã. A partir dessa experiência toda, eu tenho muita confiança, né, que o design thinking e a participação cidadã podem muito facilmente andar de mãos dadas, e é por isso que o tema da oficina é Design Thinking e Participação Cidadã, co-criando para o bem comum.
E é por isso que ela está na categoria de governo aberto. Então, hoje, o que a gente enxerga é que um dos principais desafios da gestão pública é realmente conseguir capturar, diagnosticar quais são as verdadeiras demandas de certos grupos sociais. E como que você transforma esses diagnósticos mais aprofundados e melhor qualificados em soluções que sejam políticas e serviços públicos mais eficientes, mais centrados nas pessoas. O Design Thinking tem essa característica de misturar a questão do desenvolvimento da empatia para ter um diagnóstico mais profundo de questões e desafios sociais, a promoção de uma cultura da inovação, da criatividade, que não tem medo do erro, que sabe aproveitar o erro para tomar decisões de uma forma mais inteligente e que faz isso minimizando custos e impactos através de uma cultura de prototipação e teste constante. E isso acaba tendo uma conexão direta com o governo aberto nas questões de transparência, de participação, né? E aí a nossa proposta aqui é capacitar cidadãos, capacitar servidores públicos, para que esses servidores, esses cidadãos que já têm algum tipo de envolvimento com audiências públicas, com conselhos municipais, ou até mesmo cidadãos que estejam começando a se interessar por esse tipo de atividade, para que eles, junto com servidores, consigam trabalhar através dessa metodologia de uma forma mais coesa, de uma forma mais integrada. A apresentação do projeto em si é a seguinte: nosso objetivo central é ensinar, através dessa oficina, de uma maneira mais prática possível, quais são os principais passos, quais são os principais conceitos do Design Thinking, nessas 3 etapas principais de diagnóstico, criação de soluções e implementação através de protótipos, e que a partir dessa oficina a gente consiga promover a ideia de uma cultura de inovação e participação cidadã, tanto por parte da administração pública quanto por parte da sociedade civil. Então, nós vamos fazer isso como uma oficina que está estruturada em 2 blocos de 2 horas e meia, que vai seguir um formato o mais próximo possível das etapas do Design Thinking como metodologia, né? Então, no primeiro bloco, a gente vai trabalhar muito mais a questão da imersão e do desenvolvimento de empatia. Então, o primeiro passo do primeiro bloco vai ser a definição dos desafios em grupos. Então, os participantes vão se reunir e nós vamos oferecer para eles alguns temas gerais que vão estar relacionados com questões de políticas públicas. Transporte, infraestrutura, meio ambiente, educação, para que a partir desses temas os grupos consigam se agrupar e desenvolver uma primeira proposta de desafio, uma primeira tentativa de solucionar um problema que os grupos definam comumente entre eles. Uma vez que eles já tenham isso definido, e esse processo deve levar mais ou menos 20 minutos, a gente vai para a fase de introdução à empatia, né? Então, uma breve exposição do agente de governo aberto sobre o que é empatia e por que ela é útil, e a partir disso uma atividade prática, tanto para o público presencial quanto para o público online, sobre como a gente experimentar certos desafios nos ajuda a entendê-los de uma forma mais aprofundada. E uma vez que eles tenham passado dessa parte da ferramenta de empatia, na prática, a gente vai para a segunda fase, que é a fase de identificação dos atores para os quais nós queremos produzir resultados, quem são as pessoas para quem nós estamos desenvolvendo soluções e com quem nós vamos desenvolver essas soluções e como que nós podemos engajar com elas, como que nós podemos trabalhar com elas de uma forma mais aprofundada, pensando no conceito de empatia. E para isso a gente vai fazer uma pequena oficina de como gerar entrevistas para empatia. Esse processo da introdução da empatia, as ferramentas de empatia e as entrevistas devem durar somados 1h30. E aí nós criamos o último bloco da primeira
a última parte do primeiro bloco, que vai ser pegar toda a construção feita nesse primeiro momento, de fazer essas entrevistas simuladas, de definir quem é o nosso personagem, para criar uma persona. Dentro do Design Thinking, a persona é uma ferramenta que nós utilizamos, isso vai ser explicado para o participante. Vamos apresentar um template de persona para ser preenchido pelos grupos, e a partir desse template, a partir dessa persona, os grupos vão ter que fazer uma redefinição do seu desafio. Muito mais alinhada, muito mais precisa e mais acionável para chegar numa solução concreta. E aí nós passamos para o intervalo. Retornando do intervalo, nós vamos para a parte de ideação e brainstorming. A gente vai fazer uma breve apresentação de o que é a questão da criatividade, como que a gente trabalha a criatividade, um pequeno quebra-gelo sobre isso, e já começamos a sessão do brainstorming, que vai ser feito em grupos separados, e na questão das oficinas online, vai ser feita com breakout rooms através do Google Meets. Uma vez que esse trabalho de brainstorming tenha sido realizado, nós vamos pedir para que os participantes selecionem uma ideia das que eles tenham desenvolvido e passem para a fase da criação de protótipos para demonstração ou para visualização dessas soluções. Quando isso tiver sido feito, né, para o grupo presencial, a gente vai facilitar materiais de papelaria para que eles possam construir maquetes ou modelos, como eles acharem melhor. Nos grupos online, nós vamos oferecer algumas ferramentas digitais, ou de desenho, ou de mapas mentais, talvez uma plataforma como o Miro, ou o Mind Map, ou o Canvas para negócios. E a partir disso, eles vão desenvolver esse protótipo e vão fazer uma breve apresentação do que foi construído por cada grupo para os outros participantes. Depois disso, nós vamos ter o nosso encerramento, vamos discutir um pouco sobre como foi o processo para eles, como que eles enxergam, os participantes enxergam que isso pode ajudá-los na sua realidade, como que isso pode impactar na forma como eles trabalham a participação cidadã deles até hoje. E esse vai ser o final da nossa atividade. Nós esperamos que a gente tenha como resultado que os participantes saiam com entendimento geral do que é o processo de Design Thinking, que talvez alguns protótipos possam levar a um trabalho mais direcionado e que os participantes tenham essa visão sobre como que a participação cidadã, como que a inovação podem andar juntas para melhorar a realidade deles. A gente também espera que isso gere um fortalecimento na capacidade de diálogo e de diagnóstico, né, do governo, da administração pública com a sociedade civil, uma relação mais próxima entre governo aberto e sociedade civil, entre administração pública e sociedade civil. E não é só apenas uma questão de passar uma ferramenta de gestão, é principalmente a questão de criar uma cultura que seja aberta à experimentação, que estimule as pessoas a serem protagonistas no desenvolvimento das soluções para os seus próprios desafios e que ajude a qualificar a participação tanto dos gestores e dos cidadãos, quanto do próprio poder público na resolução de problemas públicos. Eu espero que essa oficina vá de encontro a esses princípios de governo aberto, que são a transparência, a participação cidadã, para que eles ajudem a criar uma nova forma de trabalho entre essas duas partes. E estou seguro de que com essa proposta a gente vai conseguir gerar uma contribuição para uma São Paulo mais participativa, mais criativa, e que esses cidadãos vão ser ativos para a nossa construção como cidade. Então eu agradeço muito a oportunidade, estou à disposição para contribuir com essa iniciativa e espero ser mais um agente de governo aberto.